o diagnóstico em autismo em relação à quantificação, né? De uma forma quantitativa. Em crianças, hoje, no mundo, é superior ao número de diagnósticos de câncer, AIDS e diabetes infantil, Sim, juntos, somados, né? exatamente. Então, a gente tem muito mais crianças com esse diagnóstico e a gente não tem, muitas vezes, o suporte profissional na vida adulta e a gente não tem aí um mercado e muitas vezes universidades que acolhem, né? Acolhem esse público, mas eu costumo dizer que inclusão não é integração, né? Não é coloquei na minha Uhum. equipe, não fiz uma contratação, não é admitir na minha universidade. Inclusão é quando eu de fato consigo tocar nas minhas práticas, sejam nas relações de trabalho, sejam nos processos educacionais, para adaptar o meio às pessoas. Porque a gente não adapta as pessoas ao meio. A gente adapta, Sim. essa é a grande premissa da ergonomia, né? A gente adapta o meio às pessoas. Então a gente precisa sim mexer nos processos de avaliação, de ensino-aprendizagem. A gente precisa sim mexer também aí nas relações de trabalho, né? E não é numa perspectiva incapacitante, é pelo contrário, é numa perspectiva de que a gente consiga desenvolver ainda mais todas as potencialidades. Então, assim, eu tenho um aluno, eu tenho um cooperador, um colaborador na minha empresa com Asperger. Nossa, inteligentíssimo, hiperfocado, precisão em detalhes, gosta de fazer atividades muitas vezes voltadas para tecnologia, para inovação, para criatividade. A honra e o privilégio é da corporação de receber um colaborador com tamanha potência de entrega, né? Então, assim, eu acho que a gente tem desafios que são esses aqui já no mercado e nas universidades, de desmistificar o que se pensa acerca da neurodiversidade, e a gente também tem um trabalho que precisa ser feito na base, né? Nós, profissionais, precisamos trabalhar com jovens, adultos e idosos, né? A gente vê Sim. muitas vezes, eu falo pela própria prática, que muitas vezes a gente tem todo um suporte técnico que é maravilhoso na infância, mas muitas vezes ele não segue com. E algum suporte precisa seguir com. E a gente precisa alcançar o público que já está adulto sem diagnóstico também, para entregar esse suporte. O diagnóstico, quando ele é feito de forma precoce, como foi o diagnóstico do Thales, é maravilhoso, porque se vai desenvolvendo as habilidades, vai se tendo esse suporte aí cognitivo, suporte fisioterapêutico quando necessário, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicologia clínica, tudo que ele está trazendo, para que a gente tenha evolução na interação social, que é algo bastante importante, para que a gente consiga produzir autonomia, para que a gente vá dessensibilizando em relação a algumas questões, para diminuir a frequência e intensidade das crises sensoriais, da ressaca social, aumentar o repertório aí alimentar em relação à seletividade, né? Uhum. Enfim, tem um tanto de coisas que a gente pode desenvolver que muitas vezes esse adulto que chegou lá e vai ter o diagnóstico agora perdeu em termos de desenvolvimento em relação a quem tem o diagnóstico precoce. Mas nós também precisamos engajar, né, em relação a essa faixa etária, para que a gente consiga oferecer mais, né, tanto para a pessoa quanto para as instituições também, né? Então, está de parabéns essa empresa que tem, né? As empresas que já deram oportunidade para Exatamente. o Thales. Não que seja, infelizmente, a gente está assim, está de parabéns essa empresa, como se ela, nossa, deveria ser aquilo que é normal, né? Isso Uhum. não deveria ser parabéns porque fez. Exatamente. Deveria ser, assim, mais uma que fez, né? É. Mas, infelizmente, como a nossa realidade ainda não é essa, e a gente vai trabalhar para isso, projetos como os seus vão levar para que isso se mude, para que essa realidade não exista mais, mas hoje a gente pode dizer que essas empresas estão cumprindo um papel importante, né? E principalmente essa colocação sua, eu achei de extrema importância, que não é vamos colocar o Thales, não é o Thales que tem que se adaptar, Não. é a empresa que tem que ficar feliz porque está tendo alguém, né, no seu corpo de funcionários e
propiciar situações favoráveis para essa pessoa que é atípica. Não é isso? Exatamente. Eu falo que é muito mais um desafio para recrutamento e seleção, né, dentro dos subsistemas aí da gestão de pessoas. Porque qual é a premissa básica quando a gente vai fazer uma contratação? A gente tem o desenho da vaga, o que ela exige de formação, o que ela exige de experiência, o que ela exige de habilidades, o que ela exige ali de características comportamentais de personalidade. E a gente tem os nossos candidatos que se inscreveram para essa vaga. Qual é a tentativa minha como recrutador, como selecionador? É trazer o candidato que tem a maior aproximação com esse perfil. E quando eu faço isso bem feito, seja o meu candidato neurotípico ou neuroatípico, é um sucesso garantido, né? Você diminui aí índices de gastos na empresa, de turnover, de rotatividade, conflitos dentro da equipe, desenvolvimento do próprio produto, do serviço, do trabalho. Então, assim, um recrutamento e seleção que trabalha de forma eficiente, ele traz muito benefício para uma corporação. Então, a lógica é a mesma. Eu tenho vagas que são vagas que um perfil de um Asperger, por exemplo, na tecnologia da informação, que pode trabalhar em home office muitas vezes, que pode trabalhar isolado, num ambiente mais clean de estímulos, com menos interações com pessoas, né, com menos experiências sensoriais ali colocadas, né? E que ele tem ali a criatividade um pouco mais liberada para que ele consiga operar ali, desenvolvendo bastante coisa. Então, assim, cargos de auditoria, a atenção a detalhes, por exemplo, que se tem, né? Então, assim, cargos que precisam fiscalizar, auditar. Então, é uma questão técnica, tanto neurotípica quanto neuroatípica, de trazer esse perfil mais próximo para a vaga e a gente ter um sucesso para a corporação e um sucesso para a carreira daquele colaborador. E aí, ainda mais, para além, né, quando a gente está falando do candidato neurodivergente, eu preciso trabalhar a minha unidade, eu preciso trabalhar o ambiente, a ambiência, as relações de pessoas, né, entre a equipe, trazer para a cultura da empresa o acolhimento e a empatia. Né? A gente precisa dessa dupla aí, porque a gente precisa, de fato, favorecer para que o ambiente tenha ali uma redução de estímulos, né? A gente precisa entender um pouco do quadro, por exemplo, a questão da fala um pouco sem filtro. Né, que acontece, assim, por conta da própria visopercepção. Não tô vendo a sua expressão facial, não sei se tá gostando, ou se não tá gostando, né? Então, muitas vezes eu trato, quando tenho autismo, um assunto delicado de uma forma um pouco sensível. Então, eu preciso que a equipe compreenda que não é falta de educação, que não tá desdenhando, que é uma característica da linguagem. Entendeu? Deste quadro. Então, assim, é preciso construir uma cultura, né? E a construção... E alterar aí esse ambiente para que a gente possa contribuir para que eles sejam acolhidos, para que eles se desenvolvam o seu trabalho e não adoeçam. Porque eu já recebi trabalhadores com crise sensorial, com uma frequência absurda, porque estavam mal alocados. Então, você imagina... Uma pessoa com autismo, por exemplo, num ambiente como uma loja, um ponto de venda, que tem um alto fluxo de pessoas, que tem bastante ruído sonoro, né? Que tem bastante estímulo luminoso, que tem muitas cores ali colocadas nos produtos, em prateleiras, enfim, uniformes. É um ambiente potencialmente adoecedor. Potencialmente gerador de crises sensoriais, né? Então, eu preciso alocar considerando isso também, né? Eu não vou colocar alguém que tem dificuldade com interação com pessoas e sente a ressaca social, porque muitos pacientes relatam isso pra gente, assim, eu estou desgastado. Assim, eu já recebi uma paciente uma vez que ela deitou na mesa, assim, ela falou assim, eu não tenho nenhuma força. Eu tive que falar com tanta gente hoje. Eu tive que lidar com tanta gente, não tem nada de energia em mim mais, né? É o que a gente chama da ressaca social. Então, eu não vou alocar
né, numa posição que exija isso, com tantas potencialidades que tem, né, o neurodivergente, eu vou considerá-las para que eu faça alocações mais assertivas. Sim.